A sessão de hoje nós vamos falar sobre práticas recomendadas de segurança no mainframe. Eu sou Ludmila e eu dou as boas-vindas para o Eugênio e o Rogério, que vão apresentar agora a sessão, para que eles possam já começar a falar um pouquinho para a gente, porque assim, o negócio está animado, a sala está bem cheia. Meninos, com vocês. Que bom, pessoal. Bom dia a todos. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês e realmente saber que tem bastante pessoas interessadas num assunto tão interessante e que eu gosto tanto, né? Para mim está sendo um grande prazer dividir essa apresentação junto com uma pessoa que eu sempre admirei e admiro muito, que é o meu xará, Eugênio Fernandes. E eu digo xará porque o meu nome também, né? Para quem não me conhece, meu nome é Rogério Eugênio Camargo, por isso que eu falei o xará. Eu trabalho na IBM há praticamente 20 anos e na grande maioria do tempo todo em plataforma mainframe, né? Foi aí nesse tempo que eu construí a minha carreira, a minha experiência, principalmente na segurança do mainframe e mais especificamente no ZOS Security Server, que é o nosso amigo HackF, que muitas pessoas adoram, mas gostando ou não, é um software de segurança que existe no mainframe para garantir a segurança da plataforma, do sistema, né? Eu já atuei, como vocês podem ver na apresentação, né, em alguns países, executando testes de segurança, de invasão, consultoria, auditorias. Isso me trouxe uma bagagem interessante nesse mundo técnico, principalmente técnico do mainframe de segurança. Com isso, a gente consegue mostrar para vocês quais são os problemas que nós encontramos, tanto eu como o Eugênio, já encontramos nesses testes de segurança, teste de saúde de segurança do sistema. E é exatamente sobre isso que nós vamos discutir hoje. Eu vou pedir para o Eugênio a fazer a apresentação dele, por gentileza. Bom dia, pessoal. Meu nome é Eugênio Fernandes. Eu faço questão de colocar que eu tenho 35 anos de experiência, porque a semana passada, dia 22, eu completei esse marco e é bastante importante. E a experiência em mainframe, porque desde o primeiro dia da minha carreira profissional, eu caí em mainframe e comecei a trabalhar com mainframe, né? Comecei com Performance Capacity Planning, mas faz um bom tempo, algo como 15, 16 anos, que eu tenho me dedicado só à segurança em mainframe, né? Eu suporto a América Latina, o que me fazia até o ano passado viajar bastante pela América Latina e chegar aos clientes, verificar como é que estava a situação deles e fazer health check. É algo que eu faço desde 2008, 2009, health check de segurança, verificar como é que está o ambiente e o que tem de interessante, o que tem de que não está segundo o que a gente costuma dizer, melhores práticas, o que não é muito normal em cada cliente. Fazendo isso em vários clientes, em muitos clientes, o que eu acabei coletando foi um monte de informação. O que acontecia muito, que era recorrente. A gente chegava, pegava aqueles relatórios, normalmente eu uso o Z-Security, né? Pegava aqueles relatórios do Z-Security e falava, esse cliente está com essa janela aberta de segurança. Eles não sabiam. No próximo cliente, a mesma coisa. No próximo, a mesma coisa. Ou seja, eu coletei os tópicos recorrentes e montei uma apresentação. Essa apresentação eu estou mostrando desde 2014, 2015, né? E faz um mês o Rogério, meu xará, me procurou falando que, olha só, ele também faz isso e ele também coletou alguns problemas recorrentes. Falei, nossa, a gente está fazendo a mesma coisa, né? E que tal se a gente se juntar e fazer uma apresentação sobre o que nós dois achamos?
em clientes diferentes, em épocas diferentes. Né? Claro que a gente não vai citar o nome de clientes, mas esse é o resultado de 2 trabalhos em paralelo fazendo basicamente a mesma coisa. Bom, pessoal, a agenda que iremos cobrir hoje, o mainframe é realmente seguro, né? Eu escuto muitas pessoas perguntando, e a segurança do mainframe é mito? É verdade? Vou dar a minha opinião, o Eugênio vai dar dele, né? Esse próximo item, o terceiro, são as top 10 vulnerabilidades que tanto eu como o Eugênio já encontramos nesses testes de segurança nos mais diversos clientes de mainframe, né? Varejo, banco e etc. Possíveis consequências de uma falha na sua segurança ou de uma segurança ineficiente. E por último, ou melhor, penúltimo, como garantir a segurança do seu ambiente, do seu mainframe. Aqui é um slide que eu acho bastante interessante. Dá realmente uma visibilidade do tamanho do mainframe, né? Então, só para a gente ter uma ideia aqui, o que acontece em 1 segundo no mundo? Existem praticamente 8.000 tweets, 15.000, aqui o número é 15.600 posts no Facebook que ocorrem em apenas 1 segundo, 16.500 Tinders, 63.400 praticamente pesquisas no Google, 71.000 views de vídeos no YouTube. E agora o número que eu acho muito expressivo, né? O que acontece em 1 segundo dentro de um software que controla transações do mainframe? Olha só, ocorrem 1 milhão e praticamente 200.000 transações por segundo. Ou seja, é muita coisa, né? Eu fiz questão da gente colocar esse slide para a gente entender realmente o quão importante que é, o quão grande que é o mainframe. E eu estou falando nesse momento só de um software que controla transações do mainframe, né? Que é o SIX. Então, se a gente comparar ali o que ocorre no YouTube, Google, Facebook, que são aplicativos todo mundo conhece, todo mundo usa, realmente comparado com essa quantidade de transações do SIX por segundo no mainframe, é realmente muito pequeno, né? Vou falar sobre esse slide que é o seguinte, pessoal, o mainframe é realmente seguro, né? Que dúvida cruel, né? Mas é claro que é, né? É claro que é. Mais do que nunca, eu vejo o mainframe muito na vanguarda da tecnologia, principalmente nesses últimos 2 ou 3 anos, com implementação de Multi-Factor Authentication, que é o segundo fator de autenticação para você conseguir se logar no mainframe, sobre a implementação do Pervasive Encryption, o que seria isso? São os seus dados do mainframe de modo encriptado, né? E outra coisa muito interessante sobre Pervasive Encryption é o seguinte: o dado já nasce encriptado, né? Então, para mim é algo tão fabuloso, tão interessante isso. Por tudo isso e por todos o que está por trás dele ali, os softwares, o sistema de segurança. Então, assim, existe realmente essa segurança em poder falar que o mainframe é seguro, porém, existem problemas e nós sempre encontramos os velhos problemas de sempre. Mas por que existem esses problemas, né? É devido a uma falha numa configuração do software de segurança, de repente porque o especialista de segurança ele teve uma necessidade rápida de tentar resolver um problema, só que ele não resolveu o problema da melhor forma, ou de repente é porque ele não sabia exatamente como resolver ou como proteger, digamos assim, uma transação, um arquivo dentro do mainframe e acabou permitindo com que outras pessoas conseguissem ler aquele arquivo e etc, né? Mas assim, se não fossem esses problemas velhos que a gente sempre vê, né? Se o seu mainframe, se o nosso mainframe aqui tivesse realmente bem estruturado, com a segurança do HackF bem interessante, bem bacana,
né? Mas a possibilidade de alguém conseguir hackear o seu mainframe ou capturar um dado e utilizar ele de uma forma não bacana é muito pequeno, muito pequeno. Então, é por isso que eu digo que, no meu ponto de vista, o mainframe é realmente muito seguro e está aí para os próximos anos, né? O mainframe está em alta, tá super moderno e super seguro. Essa é a grande pergunta, né? Se é seguro. Ele é realmente a plataforma mais segura e todo mundo fala. Quem é de fora do mainframe fala, não, o mainframe está tudo seguro. Na realidade, ele é seguro quando você aperta os botões corretos, né? Ele tem uma possibilidade de segurança de ponta a ponta, de linha de transmissão, de TCP/IP, de hardware, de software, subsistemas, né? Mas você precisa apertar os botões corretos. E é para isso que existem os experts em segurança, para isso que a gente desenvolve todo esse trabalho, né? Para mostrar quais botões talvez vocês não estejam apertando de. Ótimo, é isso aí. Sim, ele é seguro, mas como a gente falou, tem só um detalhezinho, né? Ele não é seguro por default, digamos assim, né? Você tem que construir a segurança do seu mainframe, né? Sabendo o que proteger, qual a melhor forma de permitir com que um usuário consiga ler uma informação e como prevenir com que outros não consigam. Então, assim, uma vez que o seu mainframe, o seu hackF esteja realmente bem protegido, a possibilidade de você ter uma falha, uma exposição de segurança é mínima, é mínima. Na realidade, essa seria uma tela bem rápida, justamente porque a gente está em um pessoal, na sua grande maioria, pessoal de mainframe. Grande quantidade, a grande maioria das transações do mundo, qualquer caixa eletrônico que você vai, qualquer transação de internet que você vai, normalmente, via de regra, vai para o mainframe. O dado, ou a principal característica, ou o perímetro que a gente tem que se preocupar muito, o perímetro de segurança é o dado, e esse dado, via de regra, está no mainframe. Okay? Ou seja, o que torna um ambiente propício para hackers. Eu não gosto muito dessa palavra, de falar que é propício para hackers, porque normalmente os hackers de mainframe, as pessoas que invadem o mainframe, invadem na realidade o dado, são pessoas internas. A pessoa que está trabalhando, que foi contratado, que está lá como CLT ou algo parecido, e tem todos os acessos. Normalmente é com essa pessoa que vai, às vezes por ignorância e muitas vezes por malícia, vai capturar aqueles dados, roubar aqueles dados, manipular aqueles dados. Raramente vai acontecer de um hacker, aquele universitário romântico que a gente vê, ele da casa dele ele invade um mainframe. Pode acontecer, mas é mais raro. Então, o foco das pessoas que trabalham no mainframe é a proteção do dado justamente das pessoas que trabalham naquele site. Bom, esses próximos slides, então, eu e o Eugênio, a gente vai falar exatamente sobre quais são essas 10 maiores vulnerabilidades que nós já encontramos nesses testes de segurança, em consultoria, em auditoria, né? Que é exatamente quando eu encontro de uma forma muito fácil, inclusive, dados do sistema operacional, dos subsistemas, né? Ou seja, eu tendo acesso, eu, um usuário normal, digamos assim, né? Verifico que os registros de SMF, os arquivos de dump, os arquivos do GES2, SysUm WADs, por exemplo, tecnicamente falando, né? Os arquivos críticos aí do DB2, do SIX, do MS, assim como os dados confidenciais e de negócios do cliente, né? Eles estão abertos ali para leitura. O problema é que às vezes não é nem só leitura, né? Às vezes a pessoa consegue até alterar ou apagar essas informações
porque a proteção desses arquivos, né, desses dados, não está sendo feita de uma forma adequada. Eu tenho um dado confidencial, digamos assim, do cliente X, só que esse dado confidencial está sendo protegido por uma profile de dataset do HackF, cujo acesso universal é de leitura para todos, né? Ou seja, qualquer usuário definido nessa instalação do cliente X consegue ler esses dados, né? Então, assim, parece que é algo raro de acontecer, mas infelizmente não é. Infelizmente não é. Então, assim, ou porque o Universal Access está muito aberto, como read, ou update, ou alter, por exemplo, né? Ou porque o grupo que o meu usuário está inserido foi colocado dentro da Access Control List dessa profile de HackF e que permite com que eu faça qualquer tipo de alteração nesse dado. Então, assim, é um problema recorrente, é um problema que nós sempre identificamos, tanto de dados confidenciais e de negócios aí do cliente, assim como informações do próprio sistema operacional, né? Uma informação crítica, por exemplo, assim, da Parmlib, ela está, de uma certa forma, aberta para qualquer usuário poder ler, acessar, e, de repente, até alterar ou apagar, né? Sim. Bom, vocês devem ter acompanhado o lançamento da Z14, que foi no final de 2017, né? No qual a grande novidade foi o uso de Pervasive Encryption, ou seja, os dados no mainframe eles passaram a ser criptografados na nascença, né? Não precisaria mais criar um esquema de criptografar determinados dados. Classes de criptografia poderiam ser definidas e esses arquivos, se alocados, eles já eram criptografados. Isso permitia sanar um grande furo no mainframe. Aquele grupo, por exemplo, que faz a operação toda, faz backup, faz schedulagem, né? Esse pessoal precisaria ter acesso de atualização, criar novos arquivos. A partir do Pervasive Encryption, esse pessoal continua com essa possibilidade, porém, não consegue identificar o dado. Ele consegue criar o arquivo, atualizar o arquivo, mas ele não consegue ler o arquivo. Ler ele consegue, não consegue identificar o que está escrito, porque está tudo encriptado. Pervasive Encryption é um projeto longo, né? Grandes bancos já começaram a fazer isso, mas é um projeto que você tem que abarcar toda a instalação, verificar quais são os arquivos, quem que vai ser criptografado, quem vai ter acesso. Como é uma novidade, é um processo que as pessoas estão indo com bastante parcimônia, mas é muito importante. Ou seja, se no site de vocês não se fala muito de Pervasive Encryption, efetivamente vocês estão assim, jogando fora uma facilidade que está disponível no mainframe. Fora isso que você faria a criptografia geral de todos os arquivos, você pode criptar também, até mesmo dentro de base de dados, colunas específicas. Aí já precisa de produtos específicos, né? Mas você pode... há técnica para você encriptar determinadas partes dos arquivos. Há técnicas, agora já com a Z15, que permite você dizer, fora do ambiente do mainframe, quais usuários ou grupos de usuários fora, né, fora da sua empresa, consegue acessar determinados dados. E em determinado momento você pode falar, vocês não podem mais acessar esses dados. Algo como eu tenho um pessoal externo que faz a contabilização de determinadas aplicações e eles têm os dados do dia 1º dia útil até o 5º dia útil. No 6º dia útil, eu corto essa comunicação. Os relatórios que eles fizeram, está feito, eles não vão conseguir utilizar aqueles meus dados. Isso é uma facilidade do Z15. E gestão de identidade. Isso aqui a gente poderia falar muito tempo, né?
Gestão de identidades é algo que o pessoal do mainframe sofre, porque é uma plataforma que já tem bem mais de 50 anos, ou seja, as primeiras pessoas já se aposentaram, digamos assim, há muitos anos, e tudo aquilo que foi feito, ele continua em uso. Alguém que sai de uma área para outra, via de regra, leva as autorizações que ele teve na carreira dele. Raro lugar que a gente vai que as pessoas cortam as autoridades porque uma pessoa mudou de uma área para outra, né? Fora aquelas autoridades muito evidentes, não se troca isso. A gestão de, por exemplo, de autoridades que são conflitantes. As pessoas acessam diferentes arquivos que não deveriam acessar. Eu tenho um acesso a um arquivo já há 10 anos e agora eu peço acesso a um outro recurso, nem vou dizer arquivo, um outro recurso que é conflitante com aquele. Eu não poderia ter os dois acessos, mas a gerência de identidades é algo complicado. É algo que realmente exige uma área específica, exige software específico, ou seja, trabalhar com gestão de identidade, gerência de identidades é algo que ajuda muitíssimo no manuseio de sistema e subsistemas. E, no outro nível, limpar o banco de dados, né? Você tem aqueles dados, aqueles acessos, usuários antigos, isso é serviço de casa. Tem que fazer, tem que manter isso bem limpo. Daqui a 2, 3 meses vai haver outras sujeiras. Você tem que limpar de novo. Então, manter a base de dados de RACF, Top Secret, a CF2, é algo muito salutar. Okay? Eugênio, isso que você comentou eu acho interessante, porque a gente vê não só essa parte só de segurança, de proteger o dado com essa administração de usuários, mas a gente vê também quando sai alguém do time, sai alguém da empresa, às vezes tem alguma aplicação, alguma coisa que depende do usuário dessa pessoa e a gente só descobre depois, né? Junto com isso, eu tenho 2 perguntas aqui no chat. Uma delas é qual o custo extra percentual de CPU no processo de criptografar e descriptografar dados? Quanto custa isso em questão de processamento? Essa pergunta é bárbara. Na realidade, como pervasive, eu estou falando assim das soluções mais modernas, né? Com hardware razoavelmente moderno, como uma Z14 ou uma Z15, se você colocar a pervasive encryption, o que foi prometido é que isso acarretaria um overhead de 7, 8% a mais no processamento, não no tempo de resposta. O tempo de resposta seria razoavelmente transparente, não haveria problemas, mas no processamento acarretaria 7 a 8%. Mas a gente fez testes, isso aqui no Brasil mesmo, que eu não vou citar nomes, mas em grandes instituições, e o que a gente observou foi um acréscimo de cerca de 2,5% a 3% no overhead de processamento, não no throughput, não no tempo de resposta final. Bacana. E o que você vê hoje, assim, para quem tem já disponível, já está com essas máquinas, qual que é a principal barreira para o pessoal implementar o Pervasive Encryption? Justamente você ter um alcance da instalação inteira, você juntar todos aqueles grupos. O mainframe é muito grande, eu vou ter a área de auditoria, de segurança de sistemas, de desenvolvimento, aplicações múltiplas, os SICs, o DB2, ou seja, todos aqueles subsistemas que estão listados aqui, cada um tem uma particularidade, um receio, um método, uma visão de como é que eu gostaria de implementar a criptografia. Essa criptografia, para me sentir seguro, eu como gerenciador do SIX, eu gostaria de começar bem pequeno para ter certeza que não vai parar. Então, coordenar todo esse processo é um processo, é algo bem mais complicado, digamos, é algo que dá mais trabalho. A IBM faz esses acessos, verifica quais são os arquivos,
dá sugestões, ajuda na implementação. Aí, realmente há um grupo especializado que ajuda muito nessa implementação do PVs encryption. Respondendo de novo, o grande problema é a complexidade das instalações, os grupos heterogêneos que usam o mainframe. Show de bola, valeu. Vamos lá, passando para o próximo slide. O próximo slide eu falo sobre a segurança do database do HackF em si, né? Infelizmente, como a gente comentou, nós ainda encontramos proteções do HackF ou do database do HackF criadas de uma forma equivocada ou permitindo acessos de muitas e muitas pessoas, de muitos usuários, né? E isso é um problema muito grande, um problema sério, porque eu posso utilizar ferramentas disponíveis na internet para tentar saber qual é a password ou a senha dos usuários, né? Ou seja, eu consigo, se eu tenho acesso de leitura no database do HackF, eu consigo fazer um download desse database para o meu laptop, ou seja, eu já não estou mais no mainframe, né? Em pouco tempo aí, eu acho que aqui eu conseguiria falar pelo menos uns 4 ou 5 sites de password cracking, né? Eu conseguiria trazer essa tool de password cracking para o meu laptop e rodar em cima desse meu HackF, digamos assim, né? Desse database de HackF meu, e de uma forma relativamente não muito complicada, eu consigo identificar, por exemplo, várias coisas, né? Um exemplo, saber quais são os usuários com password padrão, com password default, né? Antigamente, antes dessa versão mais recente, eu acho que a versão 2.2 ou da 2.3 do ZOS, quando um usuário era criado, né, para uma pessoa ou para um processo, para uma start de task, e ninguém atribuía um valor de senha, de password para esse usuário, né? Automaticamente o HackF ele atribui uma senha para esse usuário, né? E qual que é a senha? Qual seria a senha no caso, né? Seria exatamente o valor que o usuário tem no grupo default dele. Ou seja, eu crio um usuário de uma start task, de um processo chamado XYZ, e eu coloco esse usuário XYZ no default grupo ABC. E eu não atribuo um valor de senha para esse usuário, né? Então, quando eu faço isso, nessas versões anteriores, né, do ZOS, acho que é anterior a 2.2, se eu não me engano, o HackF automaticamente atribui um valor de password para esse usuário. Então, assim, é uma exposição simples de se resolver, mas se uma pessoa mal intencionada descobre esse tipo de situação, ele pode até mesmo ganhar um dinheiro em cima dessa informação, né? Algum tempo atrás eu participei com o Eugênio de um evento de segurança, um evento anual que acontece em Montpellier, e lá eles falaram muito sobre isso, né? Quanto vale esse tipo de informação, ou seja, a credencial de um usuário e a sua senha na Deep Web. Então, é um problema recorrente que, infelizmente, a gente encontra. É muito simples de se resolver, né? Porém, caso alguém explore essa vulnerabilidade, digamos assim, por uma má proteção, né? Por uma proteção do database errônea, equivocada, o problema que isso pode gerar realmente é monstruoso, né? Sim, bom, gestão de identidades a gente já falou, né? Na realidade tem uma solução IBM que é o IGI, Identity Governance and Intelligence, que trabalha em todas as plataformas, inclusive no mainframe, para verificar quem pode, quem não pode, acessos conflitantes, etc. Né? O Z-Security, vou falar assim muito por cima, ele consegue não só listar essas vulnerabilidades, dando um palpite, falando assim, isso aqui está meio descoberto em termos de segurança, né? Talvez você devesse rever essas definições, como também alertar para quem que está utilizando de uma maneira não muito usual ou perigosa, ou mesmo coibir. Eu não posso definir nessa instalação
usuários de desenvolvimento que acessem grupos que sejam conectados a grupos de produção, por exemplo. Ou seja, você pode ser realmente reativo, proativo, alerta. Isso ajuda muitíssimo. Sem uma boa ferramenta, o Security, é difícil você controlar o HackF ambiente de segurança. Aproveitando que a gente está no tema, pergunta rápida. Quais são os algoritmos usados de criptografia para armazenamento das senhas na base do HackF? Você sabe, Rogério? Então, Bill, é o seguinte, a versão 2.2, se eu não estou enganado, foi disponibilizado um algoritmo novo, com um algoritmo mais forte, né? Que de 256 bits, é o chamado KDF-AES, Key Diversion Function AES. Então, assim, acho que na versão 2.2, se eu não estou enganado, foi criado esse algoritmo novo. Então, KDF-AES é o algoritmo que teoricamente, as pessoas têm que já estar utilizando. Bom, vamos lá, então. Próximo slide, número 8. Usuários gerais, ou seja, usuários comuns, né, com permissões excessivas em cima de recursos APF. O que são recursos APF? Né? São datasets privilegiados do sistema operacional. Infelizmente, de novo, aqui é um problema que a gente sempre encontra com grande frequência, ou seja, são datasets considerados APF ou datasets críticos do sistema operacional. Eu tenho módulos ali dentro, programas, que de uma certa forma eles estão protegidos de uma maneira muito simples, né? Ou eles são protegidos de uma forma bacana, só que eu protejo o dado, porém eu permito com que um grupo excessivo, um grupo muito grande de usuários consigam atualizar essa informação, né? E aqui eu vou fazer um parênteses porque assim é um problema sério e que eu consigo através dessa vulnerabilidade, eu consigo elevar o privilégio do meu usuário, né? Ou seja, eu, Rogério, sou digamos assim, um operador de sistemas que não tenho privilégio de HackF algum, né? Não sou um usuário privilegiado, mas eu descobri que um dataset XYZ é um dataset considerado APF e eu tenho autoridade de update nele. Ou seja, eu consigo criar um programa, adicionar esse programa dentro dessa biblioteca, ou seja, desse dataset APF, porque eu tenho autoridade para fazer isso, né? Não deveria, mas tenho. Não deveria, mas tenho. Isso que é bom deixar bem claro, né? E o que eu consigo fazer com essa informação, então? Eu consigo criar esse programa, adicionar dentro dessa APF e, em seguida, rodar o meu programa apontando para essa APF e fazer exatamente o que eu quiser. Ou seja, se eu quiser me tornar um usuário privilegiado, eu me torno. Se eu quiser, por exemplo, conseguir ter acesso de leitura num dado confidencial do meu sistema, eu consigo. Eu faço exatamente o que eu quiser, ou seja, eu bypasso a segurança do HackF porque eu estou executando um processo ou executando um programa contido dentro de uma biblioteca autorizada. Então, é importante criar-se uma disciplina de proteção dessas bibliotecas, a proteção discreta, que elas sejam, quem use realmente sejam somente as pessoas que precisam. Muitas vezes a gente esquece, cria uma proteção para um High-Level Qualify, para um conjunto de bibliotecas, e se esquece que lá no meio tem uma biblioteca APF, isso a gente vê muito. Então, a biblioteca APF está praticamente aberta para aquele grupo de usuários, isso aí não está correto, né? Então, precisa verificar quem é que acessa e o warning a gente vai falar no futuro, né? E também a parte de USS, proteção de USS é muito importante. Posso alterar APFs, posso dar uma APF tendo algumas autorizações pelo USS, a Unix System Services. Então, é algo que muitas vezes que a gente vê recorrente o pessoal se esquecer dessas proteções. Próximo. A possibilidade de executar um Trojan Horse
através de um usuário privilegiado, né? Eu vou explicar rapidamente o que significa isso e como seria essa situação, né? Imaginem só, o Rogério, é um usuário com o privilégio de Special e a profile de HackF, que protege o dataset do Rogério, ela tem uma... ela foi criada de modo com que permita com que o Eugênio, que não é um usuário considerado Special, né, consiga editar esse meu arquivo. Ou melhor, editar os arquivos que são protegidos por essa profile genérica minha, né? Ou seja, o Rogério é Special, Eugênio não é Special, mas o Eugênio tem essa habilidade de editar arquivos que são protegidos pela minha profile do HackF. O que ele pode fazer com isso? Ele pode criar um esquema no ISPF dele, do Eugênio, copiar esse dataset do ISPF dele em cima do meu arquivo ISPF. E aí o que eu faço, né? No momento, por exemplo, assim, que eu me logo no sistema com o meu usuário e senha e começo a trabalhar, num determinado momento eu aperto ali a PF3, por exemplo, para eu voltar uma tela do meu mainframe, e o Eugênio colocou uma situação com que eu, sem saber disso, eu permito com que o Eugênio se torne um usuário special, ou seja, um usuário privilegiado, e logo em seguida, essa PF3 do meu ISPF, ele faz a tela voltar à tela anterior, ou seja, ele dá um exit na tela, né? E nesse momento, o que eu fiz, então? Através do meu privilégio, eu concedi o privilégio de special para o Eugênio. Só que eu nem sei disso aí, eu não fiquei nem sabendo, né? Isso é um caso, assim, que não é visto com tanta frequência, mas, via de regra, sempre um usuário ou outro dentro de uma instalação permite esse tipo de situação. Ou seja, o que a gente tem que fazer aqui, né? Ter certeza que os nossos usuários, que são os usuários privilegiados, com Special, com Auditor e etc., que a proteção dos datasets dessa galera estejam eficientes, né? Não concedam permissões para quem realmente não precisa. Número 6. Vou deixar o Eugênio falar sobre os recursos em modo warning. Eugênio, por gentileza. Isso é algo que a gente vê muito, né? O cliente ele sabe que aquele recurso está aberto, muita gente acessa e ele precisa fechar ou para RID ou Panone, alguma coisa assim, mas ele não tem certeza de quem está acessando. Então ele implementa a facilidade de warning. Warning, sempre que alguém acessa, manda uma mensagem, loga aquele acesso. Então, aí depois de um tempo ele vai analisar esse logs para saber quem acessou. A grande dificuldade é que o recurso acaba ficando aberto. As pessoas podem acessar, mas fica logado que ela entrou, né? Que ela acessou. Ou seja, completamente, não faz muito sentido em termos de segurança. Você deixa entrar, mas você está filmando que a pessoa está entrando. O problema é que a pessoa está entrando, né? Então, há soluções bem mais modernas, volta a falar no Z-Security, né? O Z-Security, ele pode tracear as chamadas para HackF. Então, eu vou acessar um determinado recurso, qualquer recurso, um dataset, uma porta de IP, alguma coisa que seja controlado pelo HackF, o sistema operacional vai perguntar para o HackF se pode ou não acessar. O retorno, você pode acessar ou não pode, etc., interceptado e gravado numa log. Então, você tem a capacidade de verificar quem acessa esses recursos, quem acessou esse recurso, o que determinada pessoa realizou, por exemplo, num sábado, mesmo que eu não tivesse um trace aberto para ela, ou seja, eu não preciso estabelecer traces, gravação de registro SMF. Essa gravação é automática. Quais os recursos que nunca são acessados, ou seja, isso eu não preciso, e aquele recurso está bloqueado, não tem essa abertura do warning, que, aliás, é muito mais complicado de você depois coletar todas as logs e fazer um Excel para verificar quem é que está acessando, quem que não está acessando. Tá bem? Então, uso de warning absolutamente não recomendado.
Eu posso dizer que eu sou culpado aqui. Principalmente quando está instalando alguma coisa nova, a gente acaba usando bastante isso, né? Não. Em off, depois eu te mostro no Z-Security. Mas isso que você acabou de comentar é o que realmente acontece, né? Não é para acontecer, mas sim, a gente vê muito disso. De repente você vai criar um arquivo, você não sabe exatamente quais são as pessoas, digamos assim, que precisem ter permissão nesse arquivo ou acesso nesse arquivo, né? E você fala assim, vou criar uma proteção aqui, deixo ela com warning e depois eu vejo o que acontece. Só que se depois fica dias, semanas, meses, anos, ninguém entende por que está desse jeito, né? Ninguém analisou para tentar remover esse warning. E às vezes, assim, eu já vi inclusive assim datasets APFs, que foi o que eu falei aí há 2 slides anteriores, né? Datasets APFs sendo protegidos por profiles de HackF com essa característica, ou seja, com warning mode ativo, né? Ou seja, todos os usuários da instalação possuem pelo menos possuem acesso total nesse dataset considerado super crítico para o sistema operacional. O próximo item aqui é sobre a GATT, né? Tem muita gente que fala GATT, que é o Global Access Table, ou como o manual do HackF fala, é o seguinte, é Global Access Checking, né? Então, a utilização incorreta da GATT ou da Global Access Checking é algo também que de vez em quando eu percebo, mas aí eu entendo assim que falta um certo entendimento do que é a GATT, né? A GATT ou a GAC, Global Access Checking, é uma das, assim, de uma forma mais resumida falando, é onde o HackF primeiro vai analisar se a pessoa tem ou não permissão para ler ou para atualizar um determinado recurso, né? Então, assim, o que eu já vi algumas vezes são datasets sendo incluídos na GATT ou na Global Access Checking com acesso, por exemplo, de update, né? Então, eu tenho o dataset sys1.xyz com update para todo mundo, para todos os usuários da instalação, né? E aí eu tenho uma proteção no HackF, ou seja, eu tenho uma proteção do dataset sys1.xyz com acesso universal de read apenas. E aí que é o problema, né? O problema é que a minha GATT está permitindo update para todo mundo, para todos os usuários da instalação, e a minha profile de dataset que protege esse arquivo, ele permite só read. Mas o detalhe qual é? No flow de autorização do HackF, né? O que o HackF vai checar primeiro é a GATT, ou seja, é a Global Access Checking. Então, assim, todos os usuários definidos na instalação, nesse exemplo que eu dei, eles terão essa permissão de update. E não a permissão de read, que é o que, teoricamente, o administrador de segurança está imaginando que as pessoas teriam. Então, assim, é um problema que não é difícil de encontrar, mas eu acho que é mais devido a uma falha de entendimento do que é a Global Access Checking. Então, aqui o que a gente colocou, né? Revisar sempre e garantir que os recursos realmente que estão na Global Access Checking realmente são os recursos que devem ficar ali, nada mais e nada menos. Próximo slide. Eugênio, vou deixar com você esse aqui. Ok. Aqui, o Persa MDF, como é que se fala mesmo, Rogério? Eu esqueci. Se fala de outra maneira. Eu falo Upper Commands. Upper Commands, ok. Eu sempre me falar o Persa MDF, é uma facilidade que você pode, do HackF, que você pode verificar quem que pode executar comandos ou não, né? E aí tem várias modalidades, você pode definir o comando inteiro, partes do comando, né? E o que a gente vê isso não está bem definido. As pessoas podem alterar o PSMDS, as pessoas que têm acesso, claro, podem alterar o PSMDS e não fica registrado quem fez a alteração. Eu posso permitir que alguém execute aqueles comandos durante uma instalação e esquecer aquela permissão e a pessoa fica com aquele acesso por um bom tempo. E algo também recorrente que a gente vê
classes de jobs batches, ou seja, vou submeter um conjunto de um processamento que roda em determinadas classes para facilitar quem tem mais prioridade, quem tem menos prioridade. Classes de jobs batch que podem executar comandos em console. Como a gente vê o negócio, quando a gente vai na instalação, via de regra, isso foi feito uma vez ou revisto há muitos anos e foram criadas várias classes, classe A, B, C, D, Z, 1, 2, 3, etc. E basicamente a formação inicial é a mesma. E todas elas, a grande maioria ou muitas classes, têm a capacidade de submeter comandos na console. E isso aí não tem uma justificativa, principalmente hoje em dia. Hoje em dia, eu digo, nos últimos 20, 30 anos, não tem muita justificativa para eu submeter comandos via JobBatch. Raramente. Algumas exceções acontecem, mas isso deveria ser visto, porque foi desenvolvido há muito tempo e as pessoas se esquecem. Tá ótimo. Bom, pessoal, terceiro problema praticamente que eu vejo, não terceiro em ordem de classificação, né? Mas aqui é o seguinte, o que eu vejo muito, ontem eu conversei com o Eugênio também, a sensação dele é exatamente a mesma, né? Usuários privilegiados com o privilégio de Special, Operations, Auditor, o RO Audit, que veio com a versão 2.1 do HackF, usuários privilegiados do Unix, usuários que têm o ID 0, super user, usuários que têm acesso naquelas profiles da BPX, por exemplo, bpx.superuser. São usuários críticos para o sistema, para o HackF, usuários que a gente tem que ter um cuidado grande, olhar sempre para eles, para ver se eles estão sendo utilizados. Será que esse usuário, por um exemplo, né? Vou até puxar um gancho que o Eugênio comentou aqui há uns minutos atrás. Será que o Rogério, que era da área de segurança, que naquele momento tinha o privilégio de auditor, né? E hoje ele está na área de performance, por exemplo, né? Será que aquele privilégio dele foi removido no momento que ele saiu da área de segurança? O Eugênio, que de repente, ou uma outra pessoa, digamos assim, ele saiu da empresa que tinha o privilégio de special, será que esse privilégio foi removido, né? Será que teve aquele processo de offboarding acontecendo realmente para remover os acessos, as permissões e principalmente os privilégios desses IDs especiais, né? IDs privilegiados do sistema? Então, assim, infelizmente, a gente ainda vê um número muito grande, um número excessivo de usuários com privilégios de HackF, privilégios de Unix, que são usuários que, teoricamente, não precisariam ter mais esses privilégios, usuários que já mudaram de área, usuários que são utilizados uma vez a cada, sei lá, 3 meses, 6 meses, usuários que já saíram da empresa, mas mantêm ainda esses privilégios, né? Então, é um problema recorrente, um problema grande. Bom, vamos lá, partir para o próximo. Esse próximo, a gente está falando sobre classes críticas, classes sensíveis aqui do HackF, né? Tem várias, na verdade, são várias classes, né? Classes que protegem transações de MS, classes que protegem transações de SICs, classes de NetView, classes de DB2. Então, assim, tem uma infinidade de classes que protegem os mais diversos recursos dos mais diversos produtos. Mas, nesse caso, eu vou falar exatamente da Opera Commands, da Field, da Facility e da Surrogate, né? Então, assim, garantir que essas proteções, ou seja, essas profiles de HackF dessas classes realmente estão sendo protegidas de uma forma correta, não permitindo acesso ou permissão de pessoas que não precisem ter essa permissão, ou não permitindo com que o acesso universal dessas profiles sejam definidos de uma forma errada. E por que disso, né? Porque eu vou falar rápido aqui sobre o Opera Commands, por exemplo, né? Através da classe Opera Commands, eu consigo proteger os comandos de ZOS para adicionar uma APF no sistema. Ou seja, digamos assim, eu não tenho o Rogério não tem permissão em nenhum dataset considerado APF. Ok, não tenho. Só que o meu ID,
que não deveria ter essa permissão, mas ele tem a permissão para emitir um comando de ZOS, e através desse comando eu consigo dizer o seguinte, dizer que o meu dataset XYZ é considerado um dataset EPF. E eu consigo fazer isso por quê? Porque eu tenho acesso, ou tenho autoridade e permissão, em cima de uma profile do HackF definida na classe Opera CMDS, ou como eu falo aqui, Opera Commands. Então, assim, é algo crítico, são problemas que realmente a gente vê com bastante frequência, usuários gerais, usuários de qualquer departamento, digamos assim, conseguindo emitir esses tipos de comandos críticos do ZOS, comandos que deveriam ser limitados a um número muito pequeno de pessoas, né? Geralmente para o cara de suporte de ZOS e alguns outros. A classe Facility, eu tenho a possibilidade de utilizar recursos dessa classe Facility para permitir com que alguns usuários consigam fazer um reset de senha ou liberar a senha de um outro usuário, né? Desde que esse outro usuário não seja um usuário privilegiado, com essas atribuições de Special, Operations ou Auditor. Então, digamos assim, o Rogério tem permissão na classe Facility em cima desse recurso irr.password.reset e eu consigo liberar a password do Eugênio. A pedido dele ou não, esse que é o problema, né? Então, eu tenho esse acesso nesse recurso que me permite, mesmo não sendo special, permite com que eu libere a password de um outro ID. Então, assim, o que eu vejo, ou que eu já vi em alguns clientes, né? Imaginem só, o recurso é chamado irr.password.reset. Só que o cliente não cria uma profile de HackF específica protegendo esse recurso. Ou seja, ele não tem uma profile na classe Facility do HackF chamada irr.password.reset. O que ele tem é uma profile chamada asterisco. E só. Profile chamada asterisco. E aí, nessa profile asterisco, ou seja, uma profile super genérica, né? Essa é a profile que protege o recurso chamado irr.password.reset. E nessa profile genérica, eu tenho 10, 50, 100 usuários com acesso nessa profile genérica. Ou seja, automaticamente esses 10, 50 ou 100 IDs, né, usuários, conseguem utilizar o recurso irr.password.reset para alterar a password de um outro ID. Eles conseguem por quê? Porque eles têm a permissão nessa profile genérica asterisco da classe Facility. Problema sério, a gente também vê com uma certa frequência, mas que é muito simples de ser resolvido, né? Muito fácil. Mas caso a pessoa de má fé identifique que essa pessoa tenha essa autoridade para liberar a senha, para dar um reset da senha de um outro ID, né? E esse outro ID é um ID crítico, digamos assim, a pessoa tem essa possibilidade, né? Está habilitada a fazer isso através desse recurso definido na classe Facility. Outras profiles da classe Facility que são importantes também, que a gente geralmente vê problemas, né? Profiles que começam com STG-admin, Storage Administrator. Ou seja, usuários que têm acesso nessas profiles conseguem utilizar algumas funções de storage para que, mesmo que eu não consiga ler um determinado arquivo, mas utilizando essas funções, eu consigo copiar o conteúdo desse arquivo para um outro dataset. E para esse outro dataset eu tenho autoridade para ler ele, né? Ou seja, não tenho autoridade no dataset A, não tenho autoridade de leitura no dataset A, porém eu tenho uma função privilegiada de storage que eu consigo ler o conteúdo desse arquivo através dessa função administrativa de storage, né? Definido dentro dessa classe chamada Facility do HackF. Então, eu consigo utilizar essa função, copiar o conteúdo do dado A e passar ele para o dataset B, que é um dataset que eu tenho autoridade de leitura, por exemplo. Assim, de novo, algo recorrente, algo que a gente, com certa frequência, identifica e encontra. Por último, aqui a classe Surrogate.
é aquela permissão que eu tenho de executar um job utilizando a credencial ou o usuário de uma outra pessoa, né? Ou seja, o Rogério não tem autoridade para ler o arquivo XYZ. Só que eu tenho autoridade para submeter um job utilizando o ID do Eugênio, que tem autoridade de leitura nesse arquivo. Então, através dessa classe surrogate, é isso que me permite essa execução desse job, né? Eu consigo executar um job, um JCL, para ser executado com as autoridades, permissões e etc. do usuário do Eugênio. Então, sim, de novo, problemas que a gente geralmente vê nesses testes de segurança. Bom, vamos lá. Ok. Na realidade, isso aqui a gente não é tão frequente, mas digamos que é muito mais grave. A gente programas caseiros que foram desenvolvidos e foram esquecidos. E isso aconteceu, eu lembro de um caso específico que, ao fazer um health check de segurança, a gente encontrou alguns produtos, alguns programas, desculpe, que bypassam o HACF, que significa bypassar o HACF, que quando ele está atuando, quando ele está executando, ele não pergunta para o HACF se eu posso acessar esse recurso ou não, ele só acessa, o HACF ignora. Há programas que têm essa necessidade, isso é uma definição muito específica na PPT, Program Properties Table. O que a gente encontra às vezes são programas caseiros que bypassam o HACF e que muitas vezes, nesse caso que foi mais crítico, ninguém se lembrava o que fazer aquele programa. Era um programa disponível para todo mundo usar, mas ninguém se lembrava nem. Ou seja, é o caso típico de uma solução ZOS que foi feita há muito tempo, as pessoas entram e saem, criam, descriam, e aquilo continua possante, desenvolvendo, mas algumas definições ninguém se lembra mais por que foram feitas. Nesses health check a gente encontra isso, né? Ou seja, é importante a gente monitorar esse tipo de informação. Programas caseiros com autoridades grandes de segurança. Isso a gente faz com o health check, mas alguns clientes aqui no Brasil, na América Latina que eu conheço, fazem mais do que isso. Qualquer alteração nessas definições da PPT, elas são notificadas, alterações, implementações de novas SVCs, alterações de exits. Então, eu tenho uma exit, o que significa uma exit? Eu estou desenvolvendo o meu programa, de repente ele sofre um pequeno desvio, pode ir para fora, para um outro programa, realizar alguma coisa e voltar. Esse desvio muito pequeno causa uma diferença de tamanho do programa, e aquilo pode ser uma grande mandracagem. Isso pode ser implementado, claro que quem implementou tem autoridade, mas essa implementação pode ser altamente prejudicial para a segurança, e aquilo não está documentado em uma performance, em uma gerência de mudança, os auditores não sabem, os administradores do sistema de segurança ou do sistema não sabem, e aquilo foi implementado. Ou seja, voltando a esses clientes, a esses poucos clientes que fazem essa monitoração. Se houver alteração na PPT, ou seja, se entrou, algum programa foi modificado ou entrou, ou até saiu da PPT, se SVCs foram alteradas, se exits foram implementadas, ou melhor ainda, se o tamanho dessas exits foi alterado, se o tamanho foi alterado, eu quero receber um relatório, ou mais ainda, eu quero receber um alerta. Poucos clientes fazem isso, e isso é muito importante. Isso significa você ter controle do que está acontecendo na sua instalação, tá bem? E, claro, documentar isso, né? É o que a gente falou, a gente achou um programa antigo, falemos a verdade, né? A documentação é difícil, né? E, às vezes, você documenta aquilo é importante, 15, 20 anos depois, aquela documentação já se perdeu. Ou seja, documentar, saber o que
acontece, você ter realmente um controle da sua instalação é complicado. Para isso, precisamos estudar muito, estudar gerência de mudança, estudar aqueles conceitos de ITIL que a gente desenvolveu nos anos 90, né? Para você ter uma governança sobre a sua instalação. Isso aí é básico para a segurança. E isso é o que a gente menos encontra, né? Perfeito. Uma outra dúvida. Falando sobre o FIM, você consegue utilizar o FIM para, de uma certa forma, identificar quando teve uma mudança na PPT? Não de uma maneira fácil. Na realidade, eu verificaria isso olhando até a compilação, ou a ParmLib, eu conseguiria ver. O PPT, realmente, eu identificaria pelos Security Alerta. Legal. Que mandaria um alerta assim, alguém colocou, esse programa estava assim, agora está assado, ou esse programa foi adicionado, né? E ele mandaria um alerta quase que em tempo real que isso tinha acontecido. Ou relatórios realmente, aí relatórios dá mais trabalho, né? Porque aí eu tenho que conferir como é que estava, como é que ficou agora, mas o FIM, você falou, eu poderia fazer isso pelo FIM, é que eu acho que essa informação é tão, assim, rara de acontecer, raramente a gente vai alterar a PPT, que vale um alerta, isso está acontecendo agora, né? Que alertas, eles devem realmente aparecer quando o problema está acontecendo, né? E agora, se acontecer o tempo inteiro, não vale um alerta, aquilo não é um alerta, é um relatório, né? Então, no caso, como raramente a gente altera a PPT, isso vale muito um alerta. Excelente. Bom, pessoal, cobrimos, conseguimos, Eugênio, as 10 vulnerabilidades mais encontradas aqui no ambiente do mainframe. Algumas a gente precisou passar meio rápido, outras eu acabei falando um pouco mais tecnicamente, mas realmente essas são as 10 que existem outras, mas se a gente fosse falar de todas aqui, o tempo teria que ser muito maior, né? Mas a gente colocou essas 10 como sendo as 10 principais, as 10 mais críticas, né? Algumas, como eu falei, assim, são simples de serem resolvidas e a vulnerabilidade delas, caso exploradas, são gigantescas. Outras não são tão simples de serem resolvidas, mas o fato né, se você pelo menos tiver essas 10 resolvidas no seu sistema, eu garanto que você já está muito bem, né? A saúde do seu HackF tá legal, está muito bem. Bom, possíveis consequências de uma segurança ineficiente, né? O que pode acontecer? Só que a gente realmente sabe, né, quais são as consequências, mas é legal colocar aqui assim, de um modo bem macro, né? Os dados do seu cliente ou os meus dados podem ser roubados, alterados ou até mesmo, como eu comentei, né, vendidos na Deep Web, e isso realmente acontece, né? Isso realmente acontece, principalmente com credenciais de usuários privilegiados, né? Número 2 aqui, a operação pode ser de alguma forma prejudicada, né? Ou seja, imagine só, eu sou um usuário descontente dentro da minha empresa e eu descobri que eu tenho a autoridade para dar um comando de ZOS que vai parar o meu DB2, né? E o meu DB2 é onde a principal transação, digamos assim, do meu cliente roda. Então, assim, eu estou descontente, vou lá e dou esse comando para parar, para dar um stop no DB2, que é exatamente onde roda essa transação crítica do meu cliente, né? Então, acabei com a operação dele, prejudiquei, reclamações e etc, né? E, por consequência disso, o que pode acontecer, né? A reputação do cliente pode ficar comprometida, né? A reputação do meu cliente, a minha reputação, porque de repente eu não vi esse problema antes, sendo da área de segurança. Então, assim, de uma forma bem macro aqui, acho que os 3 principais problemas que podem ocorrer caso uma determinada vulnerabilidade seja explorada, ou caso alguém tenha uma permissão para executar algum comando ou algo semelhante. Bom, vamos lá então. A gente tem mais um pouco menos de 10 minutos aqui. Eu acho que esse aqui é o último slide. Eugênio, você fecha para mim, por favor?
Ok. Bom, em geral, a gente listou, isso aí também a gente fez, aliás, essa apresentação inteira a gente fez em 2 mãos, né? Engraçado, como 2 técnicos de segurança, né, que se conhecia no café, quando a gente se reuniu para fazer junto, a gente viu que as noções, as visões eram bem similares, né? Então, a gente conversou muito, e tem isso, tem aquilo também, né? Então, esse é um final que a gente colocou, né? Ou seja, quais são as práticas assim que a gente deveria recomendar? Algo que a gente também vê como problema é, principalmente em firmas pequenas ou médias, o cara que instala produto é o mesmo que define as coisas no HackF, é o mesmo que faz o TCP/IP, é um pau para toda obra, né? E isso aí vai contra os conceitos de segurança, né? Cada um tem que ter o seu papel, segregação de papéis, né? O cara de segurança, o cara de TCP/IP, o cara que vai instalar o produto, né? E o auditor olhando tudo, né? Ou seja, você precisa realmente trabalhar essa revisão de papéis, é o que a gente falou lá de trabalhar a gerência de identidades, né? Sobre o modelo, você, de alguma maneira, você tem que dar tudo que a pessoa precisa para ela conseguir trabalhar. Não dá nem 1 milímetro a mais que isso. E se preocupar quando essa pessoa troca de função ou alguma diferença na função dela, uma nova funcionalidade, novo trabalho apareça, ela precisa perder os recursos anteriores e ganhar os novos, né? Isso aí, o Z-Secure ajuda muito nisso, né? Ou seja, você tem que ter o mínimo possível para desenvolver o seu trabalho, mas nem mais que isso. Você não pode ter nem menos nem mais. Para isso, você precisa de uma equipe que trabalha com identificação e gerência de acessos. Essa parte do airbag é bem interessante, né? O ideal é você ter um grupo, ou uma definição que fala tudo que você pode. Então, eu vou trabalhar na área de schedulagem. Então tá bom. Então, você está conectado a esse grupo. Bom, sair da schedulagem, vou trabalhar na área de, sei lá, de produção, realmente. Você sai desse grupo, desconecta desse grupo, conecta no outro. Essa é a melhor coisa. Alterações são feitas no grupo e não no indivíduo. A gente vê muito também acessos para o indivíduo. Bom, aqui a gente escreveu gerente, eu diria até mais que isso. O pessoal de segurança tem que ter um acesso ao chefe de segurança do setor, né? Não está correto você colocar segurança junto com o sistema operacional, né? Que a gente falou lá em cima, né? Você tem que ter realmente alguém que te suporte, né? Auditar, gravar. Isso tem até uma lei que os registros SMF têm que ser guardados durante um bom tempo, né? Vários lugares a gente vê que o pessoal grava os registros, formata os registros, joga os registros fora, né? Vários lugares, fora aqui do Brasil, eu vejo isso mais frequentemente. E você nem tem todas as informações necessárias, né? Então, olhar as melhores práticas, o que você deve gravar, há realmente recomendações, gravar todas as conexões que acontecem em TCP/IP lá no ZOS, gravar todos os comandos que foram executados de HackF, ou seja, há realmente uma necessidade de gravação de registros. Essas auditorias devem ser muito bem observadas, né? Permissões de segurança, isso aí é trabalho de casa. Você tem que dar a permissão, rever essas permissões. Voltamos de novo à gerência de identidades, elas têm que ser vistas e revistas o tempo inteiro. É limpeza de casa, né? Monitorar
O que é mais fácil é você colocar um perfil de segurança tudo instalado. O que a gente deixa para um segundo plano e muitas vezes não é implementado é a monitoração. A monitoração não é implementada. Enviar informações para um CIEM, você tem que ter um CIEM que vai receber dados de segurança, analisar esses relatórios, ser notificado que isso está acontecendo e, principalmente, esse CIEM tem a capacidade de verificar acessos que, pontualmente, não são problemáticos, mesmo porque o HackF autorizou aquela pessoa a fazer. Agora, num contexto, ele pode ser problemático. A pessoa está realizando algumas atividades, um conjunto de atividades que torna aquele conjunto suspeito e que mereceria uma análise. Os CIEMs trabalham muito bem com isso. Monitorar um sistema de segurança, o CIEM é algo muito importante. A IBM tem o QRadar, né, e há outros concorrentes no mercado. Né? Hacker. E isso aqui vai ao encontro do último tópico. Você deve pensar como hacker. E veja, eu estou falando, não é um cara de segurança, o cara que trabalha com HackF. Não, é todo mundo. Eu sou especialista em SICs. Eu, muito mais que qualquer pessoa na companhia, tenho condições de dizer o que traz problema de segurança no SICs. Então, eu tenho a obrigação de relatar isso para o cara de segurança, que ele não tem, ninguém sabe tudo o que acontece em uma companhia grande de mainframe. Então, eu tenho que ajudá-lo. Aquele problema de segurança não é dele, é nosso. Eu estou falando de SICs, então vamos fazer uma reunião. Olha, eu acho que isso aqui, não sei nem se dá para fazer isso aqui pelo HackF, mas eu acho que isso aqui é meio perigoso. Você acha que não? Vamos pesquisar juntos. Ou seja, segurança é importante para cada um. Isso aí, claro, é desde segurança física, ao entrar na companhia, ao passar o crachá, deixar alguém entrar comigo no crachá, realmente até o que a gente está falando, trabalhar no meu dia a dia no HackF. Então, nesse meu dia a dia, eu tenho que verificar o meu mundo, se ele é seguro ou não, e também verificar de ponta a ponta, né? Tudo o que acontece, a segurança ela não começa e não termina no HackF, ela realmente algo que vai desde a transação lá, que começa na casa do cliente, na casa do correntista, até aquela informação chegar no HackF. Ou seja, a disciplina de segurança ela é muito grande e ela mergulha fundo em vários sistemas, em várias áreas. Não dá para fazer isso sozinho, não dá mesmo. Todo mundo precisa ajudar. Excelente. Pessoal, ontem conversando, só um rapidinho aqui, ontem conversando com o Eugênio, ele falou o seguinte para mim, né? Parece, aliás, bem simplista, mas é bastante oportuno, tá? Que essa segurança é igual quando a gente está limpando as nossas casas, né? Tirando o pó de um móvel, né? Eu limpei hoje, deixei brilhando. Amanhã, aquele mesmo móvel está com pó de novo. Ou seja, eu tenho que limpar ele de novo, né? Então a segurança é isso, é rever sempre, avaliar, analisar e nunca falar assim, bom, hoje tá bom e não preciso mais ver, né? Eu não preciso mais ficar de olho. Não, a gente tem que sempre rever, sempre avaliar, sempre questionar. Acho que a gente pode terminar por aqui. Eu agradeço a todos a participação. Me deixo aqui à disposição. Caso alguém tenha alguma pergunta para fazer após aqui a sessão, podem me procurar, vocês já têm meu e-mail. Muito obrigado, pessoal. Rogério, muito obrigada, foi muito bacana, assim, bombou de pergunta aqui. Essa sessão, como eu mencionei mais cedo, ela foi gravada, nós vamos disponibilizar no canal do YouTube, certo? Eu aproveitei e mandei no QA também aqui o link direto do canal para facilitar. Tá? Melhor ainda. Tá ótimo. Nada, pessoal. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Prazer.